Olá pessoal, bom dia ou boa tarde ou boa noite para quem está vendo o vídeo agora, né? Eu não sei realmente que fase do dia a gente está. Bom, vamos falar um pouco sobre a questão da escravatura, né? Da escravidão, ou a privação de liberdade, como você preferir. Tá? A utilização de mão de obra sem pagamento e através da coação pela força física para a obtenção do trabalho. Tá? No Brasil, realmente, a escravidão foi a mão de obra mais utilizada, tá? Tanto nas fazendas de café, cana-de-açúcar e todo tipo de cultura manufaturada. Tá? A escravidão era a mão de obra preferida e a mão de obra mais barata, no caso, por volta de 1480 até 1500, tá? Quando a princesa Isabel realmente assina a lei de abolição da escravatura. Ok? Eu gostaria de frisar que quem assina a lei é a princesa Isabel. Tá? Ela inicialmente assina a lei do ventre livre, quem nascesse de casais escravos seriam livres, e logo após ela assina a lei total da abolição da escravatura. Tá? Na realidade foi, vamos dizer assim, um privilégio, foi uma honra concedida à princesa Isabel para finalizar os atos de brutalidade ocorridos naquela época, né? Por volta de 1500 mais ou menos. Na realidade, a escravidão do Brasil ela tem um período muito amplo e vamos dizer assim, era um negócio impressionante. Tá? Os mercados de escravos viviam cheios, tá? De compradores e vendedores. Tá? E na cultura escravagista no Brasil, cria-se várias subculturas e vários subnegócios. Né? Havia a venda, havia os senhores de escravos, né? Os feitores, no caso, né? Os feitores de escravos que cuidavam da mão de obra, aplicando castigo quando necessário, esse tipo de coisa. E havia também o pessoal que recuperava os escravos fugidos, né? Chamados basicamente de capitão do mato, ou até mesmo havia um outro ramo, tá? Que não era exatamente capitão do mato, era um chamado de os bandeirantes. Os bandeirantes basicamente tinham a função de entrar pelo território brasileiro, tá? Arrecadando riquezas naturais, terra, mapeando geograficamente o local, e alguns deles trabalhavam na arte de recuperação de escravos, como capitão do mato, esse tipo de coisa. Mas não era a função principal de um bandeirante, tá? A função principal de um bandeirante era entrar no território brasileiro, né? Entrar nas capitanias hereditárias, buscando riquezas para a coroa, tá? Joias, ouro, diamantes, esmeraldas, pedras preciosas, tá? E assim, na escravidão brasileira, né? Que os negros eram sequestrados da África e trazidos para o Brasil, tá? Há um fato interessante, né? Porque a cultura da escravidão, sim, ela se desenvolve na África. Negros tinham escravos na África, tá? E os negros vendiam, vamos supor, os seus escravos para o exterior. Então, em guerras africanas, tá? A tribo que perdia a guerra se tornava escravo da tribo ganhadora. E assim começa, no caso, a cultura escravagista. Ela começa, inclusive, na África. Os negros africanos tinham escravos. E eles vendiam seus escravos para o exterior. Tá? Essa cultura na África era muito difundida na época e alcançou o mundo. Tá? Só que um fato interessante, uma pergunta interessante que se faz, é que os índios brasileiros,
eles não aceitavam a privação de liberdade ou a escravidão, tá? Os índios brasileiros, eles não aceitam esse tipo de submissão, tá? Então, você trazer um índio como escravo naquela época era sinal de confusão, bagunça, desordem, porque ele não aceitava a escravidão. Lembrando, eu vou colocar um fato agora, que o suicídio em nenhum momento ele deve ser aceito por nenhum tipo de soldado, ok? Mas os índios brasileiros, quando se viam em situações em que eles não poderiam se libertar da escravidão, eles se suicidavam. Não havia aceitação de maneira nenhuma dos índios brasileiros sobre a escravidão. Quando Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, ele encontra uma população de aproximadamente 5 milhões de índios, tá? Nesta população, ela é inteiramente diminuída, inteiramente massacrada, dizimada por conta de tentativas de escravizar os índios, por ataques, vamos dizer assim, diretos. Os índios são atacados diretamente com doenças, tá? Eles são infectados de propósito, de lá para cá, porque é uma população, vamos dizer assim, que não aceitava a escravidão, não se adequava, vamos supor, ao regime ditatório da coroa, naquele caso, né? Então, o índio brasileiro, ele tem essa característica de não aceitar a escravidão, e por esse fato foi extremamente diminuído, né? Houve-se guerras severas, porque não havia possibilidade de índio cativo, não havia essa possibilidade. Tanto é que se tentou um cruzamento dos índios com os negros para verificar se havia uma possibilidade melhor de um cativo, tá? Eu posso dizer que assim, o mameluco, ele tem características que ele aceita de certa forma o cativeiro, mas ele também traz essa rebeldia já, vamos dizer assim, no DNA, nas memórias mitocondriais, esse tipo de coisa. E o mameluco também não é um cativo ideal, tá? Não é um cativo ideal. Inclusive, durante o cativeiro, ele apresenta inclusive doenças, tá? Doenças que levam a óbito do mameluco. Então, foi perguntado realmente qual a situação da escravidão no Brasil, e eu posso dizer que 100% da mão de obra escrava era negra. Os índios de maneira alguma aceitavam esse tipo de cativeiro. Bom, pessoal, isso aí é um videozinho bem simples para falar um pouco da escravidão. Se vocês acharem interessante aí, dê um like, tá? Que ajuda pra caramba. Se inscreva no canal aí. E se não gostarem ou quiserem corrigir alguma informação, que muitas vezes pode acontecer de ter informação errada até de propósito, para gerar discussão, por favor, deixe nos comentários, vamos discutir qualquer tipo de informação errada. Mas até o momento, muito obrigado, tenha uma boa tarde, bom dia, boa noite, e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.